Tô achando que o som. Alô? Não, teoria. Eu vou dar um pouco de teoria e um pouco de exercício. Pronto. Oi. Pronto, gente. Depois de muito esforço, conseguimos. Quem chegou agora não está sabendo da treta. Eu estou desde as 5h15 tentando ligar a câmera. Bom, tudo certo. Bom, é o seguinte. O que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai continuar trabalhando com modelos atômicos, com a ideia de vamos terminar de construir o nosso modelo atômico. Na semana passada, me corrija se eu estiver errado, a gente foi até Bohr, transições eletrônicas, tal. O que eu vou fazer hoje? Eu vou continuar um pouquinho de teoria de modelos atômicos. Vamos falar um pouco das partículas, número atômico, número de massa, íons. E aí depois a gente pega para fazer exercícios, tá? Se vocês observarem na apostila de vocês, eu estou sempre fazendo essa orientação. A parte de modelos atômicos, gente, ela está distribuída em 3 aulas. Aula 1, aula 2, aula 3. O que a gente vai fazer hoje está, pelo menos a teoria, né? Está contido na aula 2, tá bom? Termina essa teoria e aí na segunda parte da aula a gente entra nos exercícios, tá? Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu... Tá calor? Tá de boa? Tá quente? Vou baixar 1 grau Celsius. Aqui provavelmente não está tão quente, né? Tá fresco aqui. Vocês estão tudo bem? Peraí, perdão, gente. Aí, vou deixar no 23, tá? Se começar a fazer frio, vocês avisem. Aqui eu baixei 1 grau, que essa região está mais quente. Gente, essa aula de modelos atômicos, a continuação, só para lembrar, né? Na primeira aula de modelos, a gente fez a gente construiu um modelo atômico baseado na ideia de núcleo e eletrosfera. A ideia de núcleo vem do modelo de Thomson. A ideia de elétron vem do modelo de Thomson. A ideia de núcleo vem do modelo de Rutherford e a ideia de órbita eletrônica vem do modelo de Bohr. Basicamente foi isso que a gente discutiu. O que a gente vai falar um pouquinho hoje é das partículas que constituem os átomos e no que elas interferem no conceito em si de átomo. Então vamos lembrar que quando eu falo em modelo de partícula, eu estou falando da ideia de que o átomo é constituído por partículas, ver se o zoom está ok, partículas subatômicas. Subatômicas. Tá. Essas partículas subatômicas estão distribuídas em 2 regiões do átomo. Então eu tenho átomo dividido em núcleo, eletrosfera. Tá. A ideia de que o núcleo é positivo vai ser confirmada. Quando eu falo em núcleo positivo, a gente está falando do modelo de Rutherford, certo? Isso a gente está falando de 1911. Essa ideia ela vai ser confirmada, ou talvez a palavra correta seria ratificada, a partir do momento em que a gente descobre o próton. Tá? Só lembrando que não foi o Rutherford que descobriu o próton, que caracterizou o próton. Dentro do núcleo, eu tenho prótons e nêutrons. Vamos falar um pouquinho dos nêutrons.
Acho que vale a pena. Porque uma das perguntas que surge quando a gente fala em nêutron é, tá, mas Danilo, se o nêutron é neutro, o que ele está fazendo lá? Para que ele serve? Tipo, hã? Tem um aqui, você vai ter que se atirar por aqui, assim. Pode subir na mesa. Não, não pode subir na mesa, não. Tem um ali também, ó. Tem alguém aqui sentado aqui? Não, né? Não, cadê ela? Ah, tá só a mochila. A mochila veio junto, a mochila veio e deixou sua irmã lá. Entendi. Tudo bem. Ela vai passar vergonha quando ela chegar. Tem um lugar aqui, não tem, ó? Você quer sentar aqui? Pode sentar aqui? Pode? Obrigado. Gente, para que serve o nêutron, caralho? Para encher linguiça? Gente, por incrível que pareça, é por conta dos nêutrons que os prótons não se repelem. Tá? Para isso, eu preciso contar uma coisa bem rápida para vocês. Força. Tudo bem? Força, força. Na natureza, existem 4 tipos de forças. As que vocês conhecem muito bem são a gravitacional, que serve para atrair massas, né? Matéria atrai matéria. E a força eletromagnética, que é a tradicional força do positivo atraindo o negativo. Só que nos últimos, a partir da década de 50, sobretudo quando a física começou a estudar a mecânica quântica, os físicos começaram a descobrir que existem outras 2 forças na natureza, além dessas que a gente citou. Essas forças, elas são chamadas de forças nucleares. A gente não estuda no ensino médio, porque isso é uma descoberta relativamente recente da física. Quando eu falo recente, eu estou falando de 80 anos. Isso é recente para a física. Essas forças nucleares, elas só são percebidas em nível nuclear. Ou seja, são forças muito microscópicas. Muito, 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 muito microscópicas. Essas forças não têm nada a ver com gravidade, não tem nada a ver com força de carga elétrica. Ela é uma força de uma outra natureza. Essas forças nucleares são exercidas pelos nêutrons sobre os prótons. Então, eu vou escrever aqui assim: os nêutrons exercem, exercem forças de coesão nucleares. Em outras palavras, é como se a presença, é como se a presença dos nêutrons impedisse os prótons de se repelir. Isso é chamado de força nuclear na física, tá? Quando que isso começou a ser estudado? Com a radioatividade. Porque existem átomos cujos núcleos são instáveis, ou seja, são átomos que de maneira espontânea têm a tendência de se quebrarem. Nesses átomos onde existe essa tendência de se quebrar, essas forças nucleares não são suficientemente intensas para evitar a repulsão de próton, tá? É como se o nêutron fosse uma cola de próton. Pensa nisso. O nêutron é como se fosse uma cola de próton. Acabou, tá? Então, qual é a função de um nêutron dentro do átomo? Garantir estabilidade nuclear. Pronto. Sem a presença do nêutron, o núcleo não seria estável. Não teria como um átomo só ter próton dentro do núcleo. Tanto é que o único... Não sei se vocês já pararam para perceber isso. Qual é o elemento mais simples que existe na natureza? É o hidrogênio. Ele tem quantos prótons? 1. Qual é o segundo elemento que vem depois do hidrogênio? Hélio. Quantos prótons ele tem? E ele já tem 2 nêutrons. Então, quando um átomo tem 2 prótons, já é necessário a presença de nêutron para manter esses prótons estabilizados. O que é estranho? O que é contraintuitivo? Como pode uma partícula neutra atrair uma positiva? Porque isso não é uma atração elétrica, é uma atração de outra natureza. Tá? O que a gente sabe sobre próton? Bom, além do
daquilo que você já está cansado de ouvir falar. Prótons têm cargas positivas. E na eletrosfera, eu tenho os nossos queridos elétrons, que segundo Bohr, completa a frase, que segundo Bohr, tem órbitas energéticas quantizadas. Órbitas, nem lembram mais dessa merda, né? Energéticas. Gente, se prepara que hoje a aula vai pegar. Vocês vão sair daqui chorando. Sério. O João Menina saiu chorando de manhã. E foi exatamente essa aula. Vamos lá, vocês vão, vamos ver que vai chegar bem. Tá, o que, que eu sei sobre elétron? É mentira, tá? Que a menina está chorando. Não acredito, vocês acreditaram. Elétron, opa, ó, começou bem. Elétron, tá aí. Ok. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente ouve falar que elétron tem carga, né? Ah, legal. Elétron tem carga negativa, próton tem carga positiva. Só que, gente, carga é uma grandeza física. Isso significa que carga tem valor. Quando você fala que o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva, você está especificando o tipo de carga. Mas a carga do elétron é negativa quanto? A carga do próton é positiva quanto? Quanto? Qual é a menor carga que existe no mundo? Uma carga chamada carga elementar. Ela é a menor carga que existe na natureza. Ah, é, professor? Por que ela é a menor? Porque ela é a carga do próton. Porque ela é a carga do elétron. A carga elementar, ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se for a carga do próton, esse valor é positivo. Se for a carga do elétron, esse valor é negativo. Mas o valor é esse, tá? Talvez você já tenha visto essa carga aparecer na aula de física, né? O professor começa lá, primeira aula de eletrostática, né? Ele coloca isso aqui numa barrinha, né? No módulo, tá bom? Beleza? Até aqui tranquilo. Todos os átomos são compostos por essas partículas em quantidades diferentes. Então vamos escrever aqui, ó. Todos os átomos são compostos por essas partículas. Deixa eu só mexer aqui na câmera. São compostos por tais partículas. Porém, em quantidades diferentes. Em quantidades diferentes. Tá bem. Tá bem. Então, como é que eu caracterizo um átomo? Como é que eu me refiro a um átomo? Descrever um átomo é basicamente descrever quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons ele tem. E para isso, existe uma forma meio que padrão. Para você representar um elemento químico, existe uma maneira padronizada. Essa maneira padronizada é basicamente a seguinte: todo elemento tem um símbolo, que geralmente deriva de uma palavra latina, e algumas palavras bem estranhas, né? Por exemplo, sódio Na. Tipo, como assim, né? Que mais que é estranho de elemento? Potássio. K, de K mesmo, K, né? Letra K. São palavras de origem latina. Por exemplo, sódio, em latim, se fala natrium, por isso Na. Potássio, em latim, se fala kalium, daí vem a letra K. Enxofre, o símbolo é S, do latim sulfur. E assim, e tem uns elementos pior, por exemplo, antimônio. Antimônio, o símbolo é SB, da palavra stibium, em latim. Eu não tenho a mínima ideia do que significa, tá?
Bom, o símbolo tem origem geralmente da palavra em latim. Aqui, junto com o símbolo, vão aparecer dois valores. Vai aparecer um valor aqui, vai aparecer um valor aqui. Tá bom? Esse valor aqui, que vem aqui embaixo, é o número de prótons do elemento. Esse é o número de prótons. O número de cargas positivas que ele tem dentro do núcleo. Este número aqui se refere à soma de prótons e nêutrons. Ou seja, tudo que está no núcleo tem aqui. Tudo que está no núcleo do átomo tem aqui. Aqui próton mais nêutron. Por isso que você já viu o professor de química em aula de química falar assim, olha, se você quiser saber o número de nêutrons de um átomo, o que você faz? Pega o número de cima, embaixo. Não importa que essa merda chama número atômico, esquece esses nomes. Isso não importa, não tem a mínima importância. O que importa é você saber o que ele significa. Tá? Número de prótons mais nêutrons, número de massa, e número de prótons. Outra coisa importante, eventualmente vai aparecer um número aqui. Eventualmente. Não é sempre, às vezes aparece. Esse número se refere à carga do elemento, que a gente também pode chamar de... Vamos ver se alguém que lembra o nome. Não. É um nome que a gente usa uma sigla para falar dele, com 3 letras. NOx. Agora, 3 letras. Esquistossomose. Não, 3 letras. NOx. O que é NOx? É a carga, gente. Ah, eu odeio. Não tem por que odiar. Eu sei por que você odeia. Você não sabe calcular. Zzz. Tem. Tem alguns que são decorados, exatamente. Mas você vai ver que é fácil. Você vai ver. Começou. Acabou? Tudo bem? Eu nem estou sabendo o que você está falando. Tá bom. Tá, vamos lá. Vou pegar um. E aí, então, a questão aqui é a seguinte: um átomo, ele pode ter carga e pode não ter. Quando a carga é zero, a gente fala que o átomo está neutro. Quando a carga é positiva, a gente fala que o átomo é um cátion. Quando a carga é negativa, a gente diz que ele é um ânion. Certo? E o que vai determinar isso? Ora, se todo átomo tem próton e todo átomo tem elétron, o que vai determinar se um átomo tem carga ou não é as quantidades, são as quantidades relativas entre esses dois. Então, você tem 3 situações possíveis. Quando um átomo é neutro, isso significa que o número de prótons, é igual ao número de elétrons. Ele está eletricamente neutro. Se o átomo tiver carga positiva, é porque ele tem mais prótons do que... Eu falei nêutron, mas é elétron, tá, gente? E agora que eu percebi que eu falei elétron. Falei nêutron. Prótons igual a elétrons, átomo neutro. Se eu tiver mais próton que elétron, o corpo tem excesso de carga positiva, ele é um cátion. E o contrário, ânion. Até aqui, tranquilo, né? Lembrando sempre que quaisquer alterações na carga de um átomo se devem à movimentação de elétrons. Tá? São os elétrons que podem sair de um átomo e ir para o outro. Átomo pode perder próton? Ou ganhar? Pode. Só que aí o processo é nuclear. Vou dar um exemplo. Urânio. Urânio é um material radioativo. Quando o urânio emite radiação, ele perde próton.
só que ele se transforma num outro elemento. Entendem o que eu quero dizer com isso? Existem processos nucleares que fazem com que o átomo se transforma ou se transforme em outro. Não é disso que nós estamos falando aqui. Então, ó, alterações de carga, decorrem da perda ou ganho de elétrons. Tá? Se o átomo perder ou ganhar próton, ele está passando por um outro tipo de processo. Muito bem. Ele que mandou, tá? Você mandou só a mochila, né? Gente, é no Roots, né? Gente, que gente lerda, cara. Você pede o café, a mulher fica assim, ó. Né? Ela, juro, ela faz assim, ó. Você quer canela? Vai tomar no cu, caralho. Dá essa porra logo. Não, gente, pelo amor de Deus. 30 negros no balcão olhando pra cara do outro, assim, ó. Não, isso é que vocês não viram de manhã, os malucos. Vocês estão achando que eles são lerdos? Vocês não viram de manhã. Nossa, o cara tá congelado, ele tá 0 Kelvin. Meu, é sério, é um negócio impressionante. E assim, e outra, eu vou falar mal, foda-se, não tô nem aí. É caro, a comida é pequena. Ah, mas o pão de queijo é de ontem, né? Você quer o quê? Você acha? O café, o copo é desse tamanho, né? Vem até o meio. O resto é espuma. É sério, é muito bizarro. Tem alguém aqui que é dono do Roots ou é amigo do dono do Roots? Fudeu, né? Já era. Você comeu feijoada lá? Olha a hora, velho. Misericórdia. Tudo bem, vamos continuar então. Vai, já falando mal de alguém. Daqui a pouco a gente escolhe outro trouxa para falar mal. Vamos pegar exemplos, vai, sobre isso, porque a gente precisa, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando eu escrevo isso aqui, ó, não tem nada aqui, tá vendo? Ó? Então a carga é zero. Ou, como a gente vai chamar depois, né? O NOx é zero. Então, esse elemento, ele é constituído por 11 prótons, certo? Se ele não tem carga, ele tem 11 elétrons, número de prótons igual ao número de elétrons, e ele tem, se ele tem 11 prótons, e esse número é 23, o que é que você está falando aí? 12 nêutrons. Ah, porque não tem nada escrito. Hã? Não. Primeiro que não é mais 2, é mais 1. E segundo, esse Na mais 1 é um tipo de sódio. Existe o sódio neutro e existe o sódio cátion monovalente. Então, o átomo ele pode se apresentar de formas diferentes na natureza. O átomo de sódio ele pode estar neutro, mas ele também pode estar na forma do cátion. Por exemplo, quando que o sódio está na forma de cátion? Quando ele está ligado no cloro, no NaCl. Ali ele está na forma de cátion. Tá? Então, a diferença é justamente essa. Ó. 11 prótons. Aqui ele já não tem mais 11 elétrons. Aqui ele tem 10. Isso. E continua com os 12 nêutrons. Curiosidade, que não é tão curiosidade assim. Lembra que eu falei que a função dos nêutrons, se é que a gente pode dizer isso, é estabilizar o núcleo? O que a gente percebe estudando os átomos, meio que caso a caso? Que o número de nêutrons é normalmente muito parecido com o número de prótons. Quanto mais parecidos forem os números,
mais estável é o átomo. Tipo, existe uma relação meio que mágica na química, que é a relação de próton e nêutron. Quanto mais próxima de essa relação, mais estável é o átomo. Quando um átomo começa a ter muito nêutron dentro do núcleo, ele começa a apresentar instabilidade. Eu vou pegar o caso do urânio. Urânio, gente. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é urânio 235, que é o urânio usado nos reatores, Chernobyl, por exemplo, né? Teve aquela catástrofe, e bomba nuclear. Olha isso aqui, mano. O átomo de urânio ele tem 92 prótons, 92 elétrons. Só que, mano, faz a conta aqui. Quantos nêutrons tem esse maluco? 145, 143, perdão. 143. Isso, esse excesso de nêutrons. E olha, eu falei, a aula de hoje é louca. Eu não falei que nêutron serve para estabilizar? Só que quando tem muito nêutron, acontece o efeito contrário. O átomo instabiliza. Tipo, o nêutron é um negócio meio louco. Por quê? Ele não pode faltar, mas também não pode ter muito. O excesso de nêutrons ou a falta deles vai tornar o átomo instável, portanto radioativo. Tá bom? Fala. Já respondi? Eu vi que você estava. Eu pensei que você queria espirrar, na verdade. Aí eu percebi que não. Ela estava assim, sabe, tipo. Aí eu falei, não, acho que ela está querendo perguntar mesmo. Não, não acontece isso. Essa é uma pergunta boa. Não tem como ter mais próton do que nêutron. Não é que não tem como, a gente não registra esse caso na natureza. Tá? Fala. Então, tem um problema aqui, João. Foi bom você ter perguntado isso. Esse número aqui não está na tabela periódica. Não. Não, também não. É assim, se você olhar para uma tabela periódica, vão aparecer dois números para todo elemento. Um é o de próton, esse aparece. Então vai aparecer o 11. Aquele número que aparece junto com o 11 não é esse número. Não é o mesmo, não é que não é esse número. Não é o número de massa. Eu vou dar um exemplo. Na tabela periódica, se você pegar o elemento cloro, vai aparecer 17 e vai aparecer 35,5. Não sei se vocês já perceberam que existem alguns números na tabela periódica que tem vírgula. Para um pouco para pensar. Gente, se esse número aqui, ó, é próton mais nêutron, como é que isso aqui pode dar 35,5? Não tem sentido. Vocês concordam que esse número aqui, ó, esse que eu estou mostrando, tem que ser sempre inteiro? Conclusão: aquele número da tabela não é esse. Aquele número da tabela, João, é a massa do átomo. É a massa, que é diferente de número de massa. Eu não gosto muito de usar esses nomes por causa disso. Vocês aprendem no cursinho, na escola, que isso aqui chama número de massa. Mas número de massa não quer dizer a massa dele. Alguns átomos têm um número de massa parecido com a massa. Por isso dá essa confusão. Mas, por exemplo, no caso do cloro, você tem dois tipos de cloro na vida. Ó. Ó. Você tem o cloro 3517 e tem o cloro 3717. Na tabela não aparece nenhum desses números. Aparece o 35,5, que é uma outra coisa. Mais ou menos isso. Quando a gente for falar de mol, isso vai ser citado. Tá? Só que o que eu preciso que vocês guardem sobre a tua pergunta? Aquele número
que está na tabela não é a soma de próton e nêutron. Não é a soma de próton e nêutron, é outra coisa. Tá? Ok? Bom, continuando. É um mal necessário, mas eu preciso falar. Semelhanças. Semelhanças na constituição. Opa, só. Agora esqueci. Tá silêncio hoje lá do outro lado, né? Na Loucolândia. Nossa, ela tava mal hoje, cara. Eu já tava mal. Não, você não sabe o que aconteceu. Ela, no intervalo, ela foi lá pra salinha e deitou no chão, cara. Ficou deitada no chão lá. Nossa, que linguaruda você. Ah, e dormiu. Ela tá cansada, coitada. A idade também, né? Você sabe que a Priscila é mais velha, ela é mais nova que eu, né? Ela tem 44? Ou é 3? Eu tenho 46. Caralho, velho. Não parece, né? Eu também acho. Gente, é claro que na natureza era de se esperar, todos os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que era de se esperar que em algum momento esses números coincidissem entre os elementos. Então, existem 4 situações muito famosas. Na verdade, das 4 situações, o caso do isótopo é o mais famoso. O caso do isótopo. Átomos isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Opa, espera um pouquinho. Se os átomos têm o mesmo número de prótons, isso quer dizer o quê? Eles são do mesmo tipo. Vocês lembram que no modelo de Dalton, quando a gente estudou na semana passada, ele fala que o que diferencia um átomo do outro é a massa? É claro que isto não é verdade. Só que, óbvio que você está falando de 1808, o modelo de Dalton. Os caras nem sabiam que existia carga elétrica no átomo. Com o passar do tempo, os físicos e químicos começaram a perceber que o que diferenciava o átomo de fato não era a massa. E como que os caras descobriram isto? Com a descoberta dos isótopos. Por quê? Os isótopos, eles são átomos que têm o mesmo número de prótons e têm número diferente, opa, de nêutrons. Peraí, que eu estou escrevendo tudo errado aqui. Diferente de nêutrons. Nêutrons. O caso mais famoso é o caso do carbono. O caso do carbono. Ó, carbono 14. Normalmente a gente usa o número do átomo se referindo a essa quantidade aqui, ó. Então, quando a gente fala carbono 14, isto significa que ele tem próton mais nêutron igual a 14, certo? O carbono 12, soma de próton e nêutron, 12. Então, o que a gente percebe nos isótopos é que eles são do mesmo tipo, só que tem um número de nêutrons diferentes. Aqui eu tenho 8 nêutrons, 9 nêutrons, 9 não, 6 nêutrons, 7 nêutrons e 8 nêutrons. Normalmente a gente se refere ao isótopo dando o número de massa dele. Tá? Então, quando eu falo assim, ó,
urânio 235. Eu estou falando de um isótopo do urânio. Existem outros. Existe urânio 238, por exemplo. Tá? Quer ver um outro caso que é relativamente famoso? Tem alguns tipos de tumores que são tratados com radioterapia. Vai depender lá da origem do tumor, das características. E tem um tumor que acontece na tireoide, que é tratado normalmente com iodo radioativo. Então o cara fala assim, eu vou fazer radioterapia com o iodo 131. Esse termo iodo 131, dizendo, olha, é um tipo de iodo 131 que eu uso para poder fazer o tratamento do tumor. Por que iodo no câncer da tireoide? Que hormônio a gente está falando aqui? Tiroxina. A tiroxina é um hormônio produzido na tireoide que é constituído, é uma molécula, a tiroxina é uma molécula. E nessa molécula tem um átomo de iodo. Então, quando você injeta o iodo radioativo no paciente, a tireoide absorve ele, justamente para produzir a tiroxina. E na hora que ela absorve o iodo radioativo, ele acaba matando as células tumorais, tá? Beleza? Outra situação, isótonos. Isótonos. Gente, átomos isótonos são átomos diferentes. Diferentes. Mas têm o mesmo número de nêutrons. Só isso. Eu, particularmente, acho esse conceito bem bobo. A gente não tem utilidade muito saber isso. Embora a gente sempre fale sobre isso, né? Toda vez que a gente começa o ano e vai estudar essa parte de atomística, a gente acaba citando esses nomes, tá? Eles são de elementos diferentes. Eu vou citar aqui um exemplo. Vou, de novo, pegar o carbono para isso. Carbono 13, nitrogênio 14. Opa. Carbono 13, nitrogênio 14, ó. São átomos completamente diferentes, têm propriedades diferentes, só que o número de nêutrons é o mesmo, 7 e 7. Mas não tem o mesmo número de massa, tá vendo? Aí. A terceira coincidência que pode ocorrer são os isóbaros. Isóbaros. Isóbaros são átomos diferentes também. Aliás, esses são os mais diferentes daqui. Porque eles não têm o mesmo número de prótons e também nem têm o mesmo número de nêutrons, mas ele tem a soma que coincide. Mesmo número de massa. Mesmo número de massa. Eu vou escrever outra coisa. Como a gente não usou o número de massa ali, eu vou escrever assim. Mesma somatória de prótons e nêutrons. Nêutrons. Tá? Oi. De nêutron, por causa disso aqui, Lu. Esse número aqui não é a soma de próton e nêutron? Esse de baixo é próton? Então, se eu subtrair os dois, eu tenho nêutron. Então, eu pego 13 menos 6, 7 nêutrons. 14 menos 7, 7 nêutrons. Tá? Fechou? Para citar como exemplo de isóbaros, eu vou citar, de novo, copiando aqui, o carbono e o nitrogênio. Só que agora eu vou citar outro carbono. O carbono 14 com o nitrogênio 14. Inclusive, sobre esse par de isóbaros, vamos dizer assim, tem uma curiosidade. Já ouviram falar do tal do carbono 14, né? O que ele tem de especial? A gente usa para a gente usa para quê carbono 14? Para descobrir idade de fóssil. Por que você consegue usar carbono 14 para descobrir fóssil? Porque ele é radioativo. É radioativo. Pela radiação de um corpo, você sabe há quanto tempo ele morreu. Todos nós temos carbono 14 no nosso corpo, tá? Só que a porcentagem de carbono 14 que a gente tem é constante.
Porque você está a todo momento perdendo carbono, mas está englobando, porque está se alimentando e tal. Quando um organismo morre, ele vai se decompondo. Então, o teor de carbono 14 dele vai abaixando. Então, você pega uma amostra do fóssil, daquele material que foi vivo um dia, e pela radiação que ele emite, você sabe mais ou menos quanto tempo ele morreu. Por que estou contando isso? Porque quando o carbono 14 emite radiação, ele se transforma em nitrogênio. Então, ao longo do tempo, o material que morreu, ele vai perdendo átomos de carbono 14 e vão aparecendo no lugar dele átomos de nitrogênio. Isso é um processo nuclear. Você está mudando a estrutura do núcleo, tá? A gente vai falar sobre isso em radioatividade. Ele ganha próton, cara. Sim. Mas ele ganha próton porque acontece uma coisa muito louca. No processo a gente chama de transmutação. No processo de transmutação do carbono para o nitrogênio, um nêutron vira próton. Ocorre um decaimento de um nêutron. Esse nêutron se transforma num próton e num elétron. O elétron é jogado fora. É o que a gente chama de partícula beta. Partícula beta é negativa. Então ele perde um nêutron, mas ganha um próton no lugar. Por isso que a massa não muda. Louco, né? Fala, Maju. Então, ele não ganhou próton, foi o que eu falei para ele. Ocorre um processo de transformação de um nêutron num próton. Porque faz uma conta aqui, ó. Faz uma conta comigo que você vai perceber isso aqui. Quantos nêutrons tem o carbono 14? Nêutron. 8 nêutrons. E 6 prótons, não é mesmo? Quantos nêutrons tem o nitrogênio? Olha lá. E próton? Entendeu? Então, é um processo muito louco, chama decaimento de nêutron. O nêutron, na verdade, se transforma num próton. Só que, e aí tem uma outra pergunta que eu vou fazer antes de vocês fazerem. Mas, professor, o nêutron é neutro, né? Uhum. O próton é positivo, né? Uhum. Como pode uma coisa neutra virar positiva? No processo, quando o nêutron se transforma em próton, ele se transforma junto em próton e um elétron. Uma carga positiva. É como se o nêutron se quebrasse. E ele forma uma partícula positiva, próton, e uma negativa, elétron. O elétron é arremessado para fora do átomo, que é o que a gente chama de partícula beta. A partícula beta é jogada de dentro do átomo. Tá? Vamos falar sobre isso em radioatividade. Prometo. Olha lá, começou. Começou. Escuta, última, vai. A gente vai fazer exercício. ISO. Vai, vocês sabem, vai. É, exato. Isoeletrônico. Átomos ou elementos ou partículas ou o que você quiser, isoeletrônicos. Ô, gente, aqui eu preciso fazer um comentário muito louco que já meio que dá um spoiler pro que vem na frente. Não preciso nem especificar muito, né? Espécies isoeletrônicas têm o mesmo número, desculpa, de elétrons. Tá bem. Vou citar aqui 4 exemplos que eu quero fazer um comentário. Tá. Saúde. Ó, não, não. Aqui. Pronto. Peraí, vamos colocar os números, vai. 19. Hum. Sódio com carga mais um. Flúor carga menos um. Oxigênio menos 2. Neônio sem carga. Tá?
Todos eles, vamos lá. Prótons, 11, 9, 8, 10. Tudo bem, gente? Nêutrons. Nêutrons. 12, 10, 8 e 10. Vê que os números são meio próximos, né? Aquilo que eu estava falando para vocês. Tá? No caso do neônio, por exemplo, no caso do oxigênio, por exemplo, o número é igualzinho. Tá? Elétrons. Se a carga é mais um, significa que ele tem um elétron a mais. Desculpa, um próton a mais. 10. Carga menos um, tem um elétron a mais do que próton. 10. Dois elétrons a mais do que prótons. 10. E aqui neutro, né? Olha lá o 10. Olha que interessante, né? Isso aqui existe na natureza. Gás nobre. Isso existe na natureza. Isso existe na natureza. Isso existe na natureza. O que eu quero. É, onde eu quero chegar com esse comentário? Isso existe na natureza. Parece que ter 10 elétrons é bom, né? Tem vários elementos que aparecem com 10 elétrons. É justamente daqui que começa a surgir a primeira ideia daquilo que a gente chama de regra do octeto. A regra do octeto, ela vai defender lá na frente que um átomo se torna estável quando a eletrosfera dele fica igual à eletrosfera de um gás nobre. A Gabi tinha falado no começo da aula que o sódio era mais um. O sódio é mais um por quê? Porque ser mais um o torna estável. E talvez aqui eu traga um conceito que eu não sei se para todo mundo é ok. Vários alunos já me perguntaram, eu ouço alunos dizendo, não, mas professor, como que pode um átomo ser estável e ter carga? É que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu diria até o contrário. No caso do sódio, por exemplo, ele é estável porque está carregado. Ter carga elétrica não é uma situação em que ele se torne instável. O que importa para um átomo é tipo assim, que eu brinquei de manhã hoje. O sonho de um átomo é ser gás nobre. Ser gás nobre. E ele vai fazer o que for possível para se tornar o mais parecido com o gás nobre que ele conseguir. Ele pode, para isso, perder elétron, se tornar um cátion. Ele pode, para isso, ganhar elétron, se tornar um ânion. Ou pode compartilhar ligação covalente. Tá? Fala. Ele vai ter sempre o mesmo. Exato, exato. A não ser que tenha carga. Tá? Que é o que acontece nesses casos aqui. É isso mesmo. Aonde? Neônio Ne2010. Nada. Tudo bem? Fechou?